Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 45 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre um tipo de texto que é a entrevista, tá? Então, separem lá o caderno de vocês de português, coloquem o número da aula, o tema e fiquem a posto para vocês anotarem, né, aquilo que vocês acharem de mais interessante na nossa aula. Enquanto vocês vão se preparando com o material, a prof vai apresentar o objetivo para a nossa aula, né? O que é que nós queremos com o estudo de hoje? Então, o objetivo é compreender as características desse gênero de texto que é a entrevista, né? Que características esse tipo de texto precisa ter, né? Parece uma coisa tão simples fazer uma entrevista, mas vocês verão que tem todo um trabalho, toda uma preparação para que esse texto chegue até vocês, ou de maneira, né, de vídeo ou escrita. Tem todo um trabalho, né, nos bastidores que a gente precisa compreender o que é preciso fazer para se criar um texto de entrevista, ok? Então, material na mão, pessoal. Primeiramente, nós vamos definir o que é uma entrevista, né? Então, a prof fez um resumo aqui para vocês, que nós vamos lendo e conversando, ok? Então, primeiramente, nós precisamos saber que a entrevista é um tipo de texto de caráter interacional. A palavra interacional é derivada de interação. Lógico, né? Para se ter uma entrevista, é preciso interação entre as pessoas, né? Alguém que faz a pergunta, outro que responde, aquele bate-papo, né? Geralmente é feita entre duas pessoas. A entrevista também é organizada em turnos, com uma pequena introdução sobre a pessoa que vai ser entrevistada, né? Nós já vamos ver na sequência. Tem-se uma introdução, um pequeno texto descritivo sobre a pessoa que vai ser entrevistada e, posteriormente, as perguntas e as respostas, ok? O texto de entrevista, ele pode ser registrado em áudio ou em vídeo, né? Ele pode ser exibido, né? Ou na linguagem escrita, ou na linguagem audiovisual, né? Só na internet, só nos programas, ou em revistas, né? Especializadas sobre o determinado assunto ou pessoa que foi entrevistado, tá? A entrevista pode ser também feita apenas pela interação escrita, né? Hoje, devido ao avanço da tecnologia, muitas vezes as entrevistas são feitas à distância, né? Não é feito na fala, um pergunta, outro responde. Manda-se um e-mail, por exemplo, para a pessoa entrevistada com as perguntas, a pessoa responde, manda para o entrevistador que vai organizar o texto depois, né? O objetivo desse tipo de texto é obter informações sobre a pessoa entrevistada, né? Ou sobre o tema que essa pessoa sabe discutir, de modo que envolva o público a quem esse texto vai ser destinado, ok? A entrevista, muitas vezes, ela apresenta opiniões ou ponto de vista do entrevistado. Isso é importante a gente ressaltar, né? E com essas opiniões, esses pontos de vista, é possível com que nós tenhamos conhecimento do que a pessoa pensa sobre o fato ou sobre o assunto, mas deixar bem claro que é a opinião da pessoa, que muitas vezes não é a mesma que a tua, né? Ou dos demais colegas que de repente estão lendo a entrevista com vocês, né? A entrevista, ela pode utilizar linguagem formal ou informal. Esse uso da linguagem formal ou informal vai depender da pessoa que vai ser entrevistada, do assunto que vai ser tratado e também do grau de interação entre os participantes, né? Por exemplo, se o entrevistado e o entrevistador
tem já uma amizade, né, um grau de intimidade maior, vai usar um tratamento mais informal, né? Agora, se não, se nunca se viram ou se trata de uma autoridade, por exemplo, a postura e a linguagem vai ser mais formal, ok? Outra coisa que vai influenciar no tipo de linguagem a ser utilizado na entrevista é o lugar onde essa entrevista vai circular ou vai ser publicada, né? Se o perfil dos leitores é um perfil mais jovem, vai ser uma linguagem mais informal, né? Se o perfil é um perfil, por exemplo, de pessoas mais adultas, né? Uma linguagem mais formal. Então, são esses fatores que vão interferir na hora da escolha da linguagem a ser utilizada, né? O público a quem se destina, o assunto, a pessoa entrevistada, o grau, né, de formalidade ou informalidade entre os participantes vai definir se essa linguagem é formal ou informal. O que vocês precisam compreender? Que nós temos entrevistas com linguagem mais formal e temos também entrevistas com linguagem formal, né? São as situações que definiram esse uso da linguagem, ok? Geralmente, a entrevista ela se organiza da seguinte forma, e aqui a professora colocou geralmente, porque dependendo de quem vai escrever ou criar essa entrevista, a pessoa pode fazer as adequações que achar necessário, né? Então, geralmente se tem uma introdução, no qual se tem a apresentação do entrevistado, o corpo da entrevista, que são ali as perguntas e as respostas, né? O uso do discurso direto, a própria fala do entrevistado, a conclusão, onde se faz um resumo, né? Antes de se terminar a entrevista do assunto a ser tratado. E esse item ele é opcional, por isso que nem todas as entrevistas possuem esta conclusão. Tá? A entrevista que a prof trouxe para vocês, por exemplo, aqui, que nós vamos ler a seguir, não tem conclusão. Aí eu trouxe um pedacinho de uma outra entrevista para mostrar para vocês como que é uma conclusão, ok? E o que a gente precisa, né, para se fazer uma entrevista? O que é que eu tenho que preparar para fazer uma entrevista? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos escolher um tema de interesse. Esse tema de interesse precisa ser meu e do entrevistado, né? Eu não vou entrevistar uma pessoa que não saiba conversar sobre o assunto que eu escolhi, por exemplo, né? Depois que eu escolhi o tema, eu vou selecionar esse entrevistado, eu vou pensar quem é a pessoa que conhece sobre o assunto que eu gosto, com a qual eu quero conversar e fazer uma entrevista. Depois, eu vou buscar as informações sobre o tema, né? E sobre a pessoa que vai ser entrevistada, para eu ter assunto, né? Com o qual eu vou conversar. Eu vou elaborar as perguntas com antecedência, então já pesquisei o tema, já selecionei a pessoa, já busquei informações da pessoa e do assunto. Agora eu vou fazer as perguntas que eu vou usar na minha entrevista. E eu vou agendar essa entrevista com a pessoa, ok? Então tudo que eu preciso, né, num resumo, para preparar uma entrevista, ok? Fiz a entrevista, agora eu tenho que fazer a redação dessa entrevista, né? Imaginando que o meu texto vai ser publicado, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar e reconstruir as respostas, mas nesta reconstrução eu preciso ser fiel àquilo que foi dito. Eu não posso mudar o que a pessoa disse, né? Eu posso selecionar, essa pergunta eu vou usar, eu gostei, essa eu não gostei, não vou colocar, mas eu preciso ser fiel ao que a pessoa disse para mim, eu não posso mudar a escrita, né? Eu vou eliminar as respostas repetidas, eu vou retirar as redundâncias nas respostas, né? Arrumar o texto para que não fique fora da norma padrão, de modo que vai, de repente, até envergonhar o entrevistado. Eu vou observar a ortografia,
a pontuação, a acentuação gráfica, vou cuidar com a escrita para não acontecerem erros na hora da publicação do meu texto, tá certo? Agora a professora vai deixar para você algumas dicas para se fazer uma boa entrevista, né? Então, quais são as dicas? Faça perguntas claras e breves sobre o tema, né? Não faça perguntas compridas, enroladas, que chegou lá no final o entrevistado já não sabe nem mais o que você perguntou, né? Seja claro na tua pergunta, curta e objetiva, para que a pessoa saiba o que você quer saber, né? Decida o número de perguntas, né? Vou fazer quantas perguntas? 10, 15, vou colocá-las na ordem já, para ter organizado na hora de eu fazer a entrevista, para ganhar tempo, não ficar perdido ali no roteiro, né? Crie perguntas abertas, como por exemplo, o que você pensa de? O que é pergunta aberta? É aquela que vai ter uma opinião diferente da minha, por exemplo, que sou entrevistada, da pessoa que vai ler. E tenha também perguntas fechadas. Por exemplo, você gosta de pizza? Sim, não, né? Uma pergunta fechada. Tá? Deixe o entrevistado à vontade, abordando assuntos que ele domina. Por isso aquele preparo anterior, né? De escolher o tema, escolher a pessoa, para que a pessoa saiba sobre o que é que ela estará sendo entrevistada, né? Respeite a opinião do entrevistado. Então, de repente, se a resposta foi uma resposta com a qual você não concorda, você vai respeitar a opinião do entrevistado, tá? Você vai dar o direito dele pensar diferente, não vai contradizer, né? Dê o direito do entrevistado falar off record. Se de repente, durante a entrevista, o entrevistado disser assim, eu não quero que isso participe depois do texto, mas eu vou conversar com você. Dá esse direito a ele, né? Uma conversa informal que não vai participar do texto oficial posteriormente. E use uma linguagem coerente, clara, acessível ao público-alvo. Quem é o público-alvo? As pessoas para as quais esse texto vai ser destinado, ok? Vamos ler então um texto de entrevista para vocês entenderem tudo isso na prática? Então, a entrevista que nós vamos ler, ela foi publicada, né, ano passado, hoje nós estamos em 2021, ela foi publicada ano passado, no dia 15 de novembro de 2020, e neste ano de 2020, o menino maluquinho, aqui ó ele, né, personagem criado pelo escritor Ziraldo, fez 40 anos. Tá? É importante, a professora vai frisar aqui para vocês o seguinte, né? Hoje nós estamos no ano de 2021. Então, hoje em 2021, o personagem do Ziraldo, o menino maluquinho, já tem 41 anos. Mas lá em 2020 ele tinha 40 anos. Então, a pessoa que fez a entrevista resolveu fazer esta entrevista com o Ziraldo em comemoração aos 40 anos de criação do personagem do menino maluquinho. Mas isso foi lá em 2020. Então, dependendo do ano que vocês vão estar assistindo, vocês façam as contas lá para ver quantos anos o personagem do Ziraldo terá, tá bom? Vamos então à entrevista. Então, diz assim o título da nossa entrevista. O menino maluquinho de Ziraldo faz 40 anos. Veja a entrevista com o autor. Então, isso foi lá em 15 de setembro de 2020, ok? Lembram da introdução que a prof falou para vocês que a entrevista tem? Olhem só a introdução aqui, né? Então, é um texto no qual se apresenta a pessoa que vai ser entrevistada. Vamos ver então a introdução. O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos de sua criação mais famosa. Um verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. São mais de 4 milhões de livros do Menino Maluquinho vendidos,
com 129 edições diferentes publicadas em mais de 10 países. Este ano, o personagem criado pelo escritor e cartunista Ziraldo está comemorando seus 40 anos de história. Desde a sua criação, em 1980, o menino que tinha o olho maior do que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés, encanta gerações de leitores. Então, só lembrando mais uma vez para vocês que essa entrevista foi publicada lá em 2020 e que na época, em 2020, esses dados aqui estavam corretos, né? Hoje já são mais de 4 milhões, com certeza, de livros vendidos, mais de 129 edições e quem sabe o número de países já aumentou no qual essas obras foram publicadas, ok? Pois muito bem. Continuando aí no finalzinho da introdução. Um menino brincalhão e bagunceiro, no fundo igual a qualquer outra criança, que é o nosso menino maluquinho. Segundo o próprio Ziraldo, talvez o sucesso do menino maluquinho se explique exatamente por isso. Ele é um menino especialmente comum. Ziraldo é muitos em um só. Ele é cartunista, desenhista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Na literatura infantil, a grande marca de sua carreira, né, foi a criação do menino maluquinho. Então essa é a introdução. Em entrevista dentro da história, o nome da revista, olhem só, o autor conta sobre a sua carreira, a criação do personagem e as novidades que chegam junto com a comemoração dos 40 anos do personagem. Lembrando mais uma vez, lá em 2020, né, o menino maluquinho fez 40 anos. Então a entrevista foi feita para uma revista chamada Dentro da História, em comemoração aos 40 anos, lá em 2020, né, da criação do personagem. Eles chamaram o autor, o criador do personagem, o Ziraldo, e fizeram essa entrevista com ele. Vocês percebam que aqui, para escrever a introdução, né, eles fizeram uma pesquisa, o pessoal lá do Dentro da História fez uma pesquisa sobre o Ziraldo. Então, isso é importante ressaltar. Ok? Então, a primeira pergunta. Observem também aqui, ó, pessoal, Dentro da História está em negrito, Ziraldo está em negrito e está escrito por extenso. O que diz o gênero da entrevista? Na primeira vez que aparece o nome do entrevistador e o do entrevistado, se escreve por extenso e se deixa em negrito. Depois, olhem só se abrevia Dentro da História, DDH, e só se escreveu o nome do Ziraldo de novo como entrevistado, dando as respostas. Então, vamos ver, gente, a entrevista. Então, a revista perguntou para ele: como foi a sua infância em Caratinga, Minas Gerais? Eu nasci em uma cidade do interior de Minas, não tinha televisão. Eu mal tinha conhecimento do mundo, a não ser através das histórias em quadrinhos. Eu lia muito, mas muito quadrinho dos livros na infância. Meus amigos não eram exatamente a rapaziada do sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus amigos eram o Batman, o Super-Homem, o Capitão América. Esse pessoal é que povoou a minha vida. E aqui a prof já quer chamar a atenção para vocês para a primeira pergunta. Lembram das dicas para uma boa entrevista? Pesquisar sobre a pessoa ou o tema, né, que vai fazer parte da entrevista. Quando a revista Dentro da História elaborou esta pergunta, as pessoas fizeram uma pesquisa para saber que a infância do Ziraldo foi lá em Caratinga, na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, né? Então é importante se ter esse trabalho de pesquisar antes para fazer perguntas claras, objetivas e com conteúdo, né? Vamos adiante. Por que escolheu escrever livros infantis? Foi por causa desses heróis que eu comecei a fazer histórias em quadrinhos por minha conta.
Meus primeiros personagens não eram heróis, eram astronautas. Enquanto meus amigos estavam brincando com os brinquedos tradicionais, eu estava vivendo no espaço. Foi assim que tudo começou. O seu livro Menino Maluquinho, lançado em 1980, se tornou o maior sucesso editorial. O que faz esse personagem continuar gerando identificação nas crianças, mesmo após 40 anos da sua criação? E olhem só o que o Ziraldo respondeu. Esse ano, 2020, lembram? O Menino Maluquinho completa 40 anos. Quando lancei o livro, eu não tinha a menor ideia de que ele teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. Ele é travesso, né? Então a criançada se identifica, né? A panela na cabeça só aprontando. Menino Maluquinho. Se você pudesse virar personagem e viver a história de qualquer livro no mundo, qual escolheria? Olha só o que o Ziraldo respondeu. Se pudesse virar um personagem, eu seria o Robinson Crusoe. Fiquei muito encantado com esse personagem quando era menino. Então, o Robinson Crusoe é um náufrago, né? Que passou muito tempo numa ilha, sozinho, e finalmente ele conseguiu sair de lá. A referência que o Ziraldo faz, tá? Vejam que nessa entrevista nós não temos a conclusão, né? Que ela é opcional, mas nós temos a introdução com a apresentação do Ziraldo, das obras dele, né? Nós não temos a conclusão, mas os demais itens nós temos o corpo da entrevista, perguntas e respostas. Percebemos que na elaboração das perguntas foi-se necessário fazer a pesquisa, né, sobre o tema, sobre o entrevistado, confirmando ali as características do gênero que nós já vimos antes, ok? E como a prof disse, já que a conclusão é opcional, na entrevista do Ziraldo nós não temos, né? Olhem só. A entrevista finaliza com a revista Dentro da História perguntando para Ziraldo se ele pudesse ser um personagem, né? Qual ele seria? Não tem-se a conclusão, porque é opcional. Aqui a prof trouxe para vocês um exemplo de conclusão. Eu coloquei a foto aqui, um pedacinho só, porque as entrevistas geralmente são bem extensas, né? São muito longas. Essa aqui, por exemplo, é bem extensa, ok? Ela é a conclusão de uma entrevista, né? Como eu falei para vocês, e por ela ser bem extensa, a prof trouxe só a conclusão para mostrar para vocês. Olhem só aqui no final. Bruna Beber, muito obrigada pela entrevista. Olhem só, a entrevistadora Leila Richards agradece a entrevistada, né? Ela responde, obrigada a você. Adorei seus livros. O programa A Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também e até a próxima. Aqui se tem uma conclusão, né? Mas por ela ser muito extensa, a prof trouxe só o pedacinho para mostrar para vocês o que é uma conclusão e como é que pode ser feita esta conclusão. Ok, pessoal? E com esse exemplo da conclusão, nós vamos finalizando a nossa aula. A gente se vê numa próxima e não esqueçam, né, da atividade sobre esse tema que vocês têm para fazer. Até mais. Tchau, tchau.